Olá pessoal, aqui é o Ivan e uns dias atrás eu postei uma enquete no meu Instagram perguntando se eu deveria me candidatar a deputado federal ou a deputado estadual nas próximas eleições. O resultado foi 56% para estadual e 44% para federal, se não me engano, porém isso não foi o que mais chamou a minha atenção nessa história toda, mas sim as justificativas que as pessoas deram para os seus votos. E isso me fez pensar, realmente existe um déficit muito grave no ensino do sistema político brasileiro. A maioria das justificativas, assim, na faixa de 90%, era no estilo de que você tem que ser estadual primeiro antes de ser federal. Você está pronto para ser deputado federal, então não precisa passar pelo estadual. Ou nenhum dos dois, porque primeiro você tem que ser vereador. Aí eu cheguei a uma conclusão. Parece que as pessoas imaginam o sistema político, a carreira política, como se fosse um tipo de game em que você sobe de nível. Como se houvesse o nível municipal, estadual e o federal, e um nível fosse superior ao outro em alguma instância ou de alguma forma. Sendo que, na realidade, não é assim que funciona. Os entes federativos, eles são harmônicos, não existe exatamente uma hierarquia entre eles. Sabe? O vereador e o deputado estadual, eles têm atribuições completamente diferentes. O vereador, por exemplo, ele vai falar de urbanismo, vai tratar das questões da guarda metropolitana, né, no quesito de segurança na cidade. Já o deputado estadual vai tratar de polícia militar, vai tratar do orçamento do governo estadual, não do orçamento do município. São atribuições completamente diferentes. E não dá para você dizer que uma está acima da outra de alguma maneira. Veja um exemplo interessante. Se você quer ser um deputado que vai combater o crime, combater vagabundo, se você for um deputado estadual, você vai atuar junto à polícia militar, promovendo melhorias para a polícia militar, melhorias técnicas, melhorias no âmbito do equipamento, melhorias táticas. Já se você trabalhar no âmbito federal, você vai mexer com legislação penal, né? Vai poder votar para aumentar a pena de crime, para atribuir penas diferentes, criar novos tipos penais. É isso que você vai fazer como deputado federal. Como deputado federal, você vai fiscalizar a aplicação do orçamento da União, enquanto como deputado estadual, você vai fiscalizar o orçamento do estado, do governador. O único momento em que você pode atribuir aí uma gradação, uma hierarquia entre esses cargos é o seguinte: em geral, o deputado federal ele tem acesso a uma quantidade muito maior de emendas, acesso a mais dinheiro do que o deputado estadual, e por sua vez o deputado estadual tem acesso a mais emendas que o vereador. Isso em geral. Porque, por exemplo, eu acho que se você for olhar, eu imagino que um vereador numa cidade grande como São Paulo deve ter acesso a uma quantidade de emendas tão grande quanto, por exemplo, um deputado federal, né? Vejam só. Esses dados eu não tenho de cabeça, mas é algo a se pensar, não é mesmo? Não existe um nível de hierarquia entre as esferas do poder público. A Constituição é feita para que elas funcionem de maneira autônoma. Você tem o legislativo, o executivo e o judiciário na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. No quesito do judiciário é um pouco mais complicado, porque você tem aquela questão das comarcas, que aí abrange mais de um município, aí tem os tribunais regionais, é um negócio mais esquisito. Mas se você for olhar no âmbito do executivo e do legislativo, a coisa é bem clara. No municipal você tem o prefeito e os vereadores, no estadual você tem o governador e os deputados estaduais, e no federal você tem o presidente e o Congresso Nacional, composto pela Câmara de Deputados e pelo Senado. E é assim que funciona. Os entes da federação, eles são harmônicos entre si. Não existe um ente da federação que comanda outro, que
diz como o outro deve funcionar. Inclusive, o que um deputado federal decide, né, ele não pode tomar decisões em âmbito estadual, não pode tomar decisões que sejam competência da Assembleia Legislativa. Da mesma forma que um deputado estadual não pode tomar decisões que sejam competência do Congresso Nacional. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vai votar a privatização de uma companhia estadual de distribuição de energia, de uma CEMIG, por exemplo, aqui em Minas. O Congresso Nacional pode votar a privatização da CEMIG, da CODEMIG, de alguma dessas porcarias? Não, não pode. Quem pode votar é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E aí pegue outro exemplo. Imagina que a Prefeitura de Belo Horizonte quer leiloar um prédio da administração pública que não está mais sendo usado e, sei lá, eles querem leiloar o antigo prédio da prefeitura, por exemplo. Vamos mudar a prefeitura de lugar e leiloar o prédio antigo. Esse leilão vai ter que passar pela Câmara de Vereadores. O Congresso Nacional não pode falar nada sobre isso. O máximo que pode acontecer é realmente alguém ir até o judiciário, ir no Supremo Tribunal Federal, em qualquer lugar desses, e aí tentar embargar o leilão, e aí a gente entra no âmbito da maracutaia jurídica, isso aí é infernal. Mas o fato é, a atribuição de um leilão desses, por exemplo, seria da Câmara de Vereadores. A atribuição de vender prédios públicos da esfera estadual, do governo do estado, a atribuição é da Assembleia Legislativa. E por aí vai. Eu acho que eu estou me repetindo nessa questão, mas eu acho importante. Porque eu acho que assim eu consigo explicar para vocês que não existe uma hierarquia. Você não precisa, por exemplo, ser vereador para virar deputado estadual, depois federal, depois você tem que virar senador, depois governador e depois presidente da república, como se fosse um videogame. Não, não é assim que funciona. As competências que você precisa ter, por exemplo, para ser vereador e para ser deputado federal são bem diferentes. Você vai lidar com assuntos diferentes. Sendo vereador, você vai lidar com os assuntos mais próximos na sua comunidade. Você vai lidar com o problema da distribuidora de água que está cobrando pelo serviço de tratamento de esgoto sem fornecer o tratamento de esgoto. Você vai lidar com a questão da manutenção da praça de não sei aonde, que está sucateada há 5 legislaturas, ninguém faz nada, porque é uma zona de disputa de voto, por exemplo. Isso aí acontece muito, principalmente no interior. Às vezes um bairro fica sucateado, não ganha asfalto, não ganha nada, porque lá existe uma disputa de voto. Tem políticos brigando pelos votos daquelas pessoas, e aí, sempre que algum ganha, acaba punindo aquele bairro. Isso aí acontece muito no interior, é comum. Então, você como vereador vai ver esse tipo de coisa. Já como deputado federal, você vai ver questões como, por exemplo, comissão parlamentar de inquérito para investigar crime do governo federal em pandemia. Você vai ver, por exemplo, questões relativas à ratificação de tratados internacionais, que isso tem que ser feitos no Congresso Nacional, entende? Que é uma coisa que não vai passar para um vereador, mas vai acontecer lá para o deputado federal. Então, pessoal, o que acontece é que não dá para você estabelecer de uma maneira muito simples que existe uma hierarquia, que você tem que ser vereador, ser deputado estadual, e aí galgar uma carreira, né, como se fosse um videogame, e chegar até o final. Não é assim que funciona. Algumas pessoas, por exemplo, têm ótima capacidade para ser administradores, para ser um prefeito, mas seriam péssimos deputados federais. Já existem pessoas que são boas no legislativo e seriam péssimos administradores, péssimos gestores, seja numa prefeitura ou num governo de estado. Então, vamos aprender um pouquinho sobre como funciona o sistema político brasileiro, turma? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!